Olá, sejam muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a esse sexto vídeo da série falando de Enneagrama. E nós chegamos nesse vídeo finalmente à tríade dos emocionais, energia relacionada ao elemento água, onde impera o coração, onde os enetipos 2, 3 e 4 vão nos ensinar como que nós nos conectamos com essa energia fluida, com essa energia água relacionada às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Muito bem, enetipo 2, então, o ajudante do Enneagrama, ou o ajudante no Enneagrama. E como o próprio nome já sugere, o enetipo 2 então vai ser aquela pessoa que tem a tendência, tem a personalidade, que tem a característica de estar sempre à disposição do próximo. Ele é aquela pessoa, o enetipo 2, homem ou mulher, que vai então se colocar à disposição do próximo. É aquele que vai estar sempre pronto para ajudar. Aqueles que tem sempre um ombro amigo, uma palavra amiga, uma escuta profunda para oferecer. Só que nós temos que lembrar do que há por trás de cada enetipo. O que há por trás desse comportamento? Melhor ainda, o que levou um enetipo 2 a achar que deve ser essa pessoa disponível o tempo todo para o próximo. E aí a gente volta então no tempo e nós vamos encontrar lá atrás, na primeira infância do enetipo 2, uma criança. Uma criança que teve experiências, uma criança que teve vivências, e uma criança que teve percepções dessas experiências e vivências que muitas vezes foram dolorosas, que lhe causaram um trauma. Um desses traumas foi muito marcante na sua vida. E a ele nós damos o nome de medo original. Portanto, o medo original de um enetipo 2 é o de não ser amado. Percebe que quando nós começamos agora a falar dos medos originais, dos enetipos da tríade, dos emocionais, nós vamos conectar com o coração, nós vamos nos conectar com esse sentimento profundo de ser ou não ser amado, ter ou não ter uma identidade própria, ser ou não ser reconhecido. E aí, a energia voltada sempre para o passado. O enetipo 2, então, quando criança, recebeu informações, imprints, recebeu então tratamentos, ou então ouviu frases que lhe disseram, ou que lhe deram a percepção de que ter necessidades próprias não era bom. Ter necessidades próprias não é bom. Naquela cabeça daquela criança, a criança ferida, esse tipo de informação ou de percepção que ela teve das coisas que ouviu e viu do papai e da mamãe, em primeiro lugar, lhe disseram ou criaram em si uma crença de que se ela pensar, se ela depositar sua energia, seu foco em si mesma, as pessoas não vão amá-la. Que as pessoas não vão gostar dela e que ela não será querida e aceita por quem ela mais ama, das pessoas que são mais importantes na vida dela, a não ser que ela se doe, a não ser que ela seja prestativa. Então, ao invés de olhar para si, ela aprendeu que deve olhar para o próximo.
Então, considerando que a energia do Eneatipo 2 é para fora, e nós já falamos disso em vídeo anterior, que a energia é para fora, o Eneatipo 2 ele tem o hábito de agarrar o seu coração e fazer assim: toma aqui meu coração. Se entrega de corpo e alma e se doa para o próximo. Tudo baseado nessa crença de que se ela não se doar, se ela não olhar para as necessidades do próximo, ela não vai ser amada, e que tem origem no medo original, no medo original de que ela não pode, porque se ela olhar para si e para suas necessidades, ela não vai ser amada. Com base nisso, e para não ter a menor hipótese desse medo original se concretizar, ou de ela ter a mesma sensação que ela teve quando era criança, de ser rejeitada, de não ser amada, por pensar em si, ela passa a ter então um mecanismo de defesa, que é típico do ponto 2, do ajudante, que é a repressão. Repressão de quê, André? Justamente das suas próprias necessidades, das suas próprias vontades. E para demonstrar para colocar em prática, para se mostrar ao mundo com este mecanismo de defesa, o Eneatipo 2 traz então a sua paixão emocional, que é o orgulho. O orgulho no seguinte sentido: quem seria você sem mim? Essa pessoa não conseguiria fazer nada se não fosse eu ajudando. Percebe isso? Então a paixão emocional do Eneatipo 2, ela é muito sutil, ela requer que a gente olhe com muito carinho para compreender esse orgulho. Porque parece um pouco paradoxal, né? Uma pessoa que se doa, uma pessoa que é o ajudante no Eneagrama, como assim ela pode ser orgulhosa? Sim, ela é. Ela é orgulhosa nesse sentido. Porque no fundo, existe um desejo por trás dessa doação intensa. E o desejo é de reconhecimento. Ela quer receber de volta a afetividade que ela doa. Uau! Interessante isso, né? E também tem o orgulho embutido e talvez mascarando a sua necessidade de olhar para si, para suas emoções e para suas dores. Então, esse orgulho também se traduz nesse sentido, né? Eu não preciso olhar para mim. Eu não tenho dores. Quem tem dor é o próximo. E já que ele tem dor, eu vou lá ajudar. Vou estar à disposição dele. E assim, ele vai me amar e vai me retribuir a afetividade que eu dou a ele. E aí a gente entra na fixação mental, que também faz parte do mecanismo de defesa do Eneatipo 2, que é a adulação. Adulação é a entrega exagerada, é a ajuda em exagero. Sabe aquela coisa de você nem pediu e você nem está precisando de ajuda? E lá está o Eneatipo 2 do seu lado, mas o que está acontecendo? O que você está precisando? Você não está bem, eu estou aqui para te ajudar. E você simplesmente não consegue compreender exatamente por que de toda aquela disposição daquela pessoa em te ajudar. Até aí nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos olhando para um Eneatipo 2 para compreender as suas origens, como que é formada essa personalidade. E aí é aquela etapa de uso do sistema Eneagrama dentro do autoconhecimento. A partir do autoconhecimento, a gente vai então para outra vertente do Eneagrama, que é o autodesenvolvimento. No caso do Eneatipo 2, eu tenho um amiguinho de asas aqui me acompanhando. No caso do Eneatipo 2, nós temos as duas asas, os dois vizinhos do ponto 2. De um lado, o Eneatipo 1.
e do outro o Eneatipo 3. Como então que o Eneatipo 2 pode evoluir e acessar melhor as suas qualidades, continuar sim sendo um ajudante, mas sem ter esses vícios mentais e essas paixões emocionais o tempo todo exacerbadas? No ponto 1, que é o perfeccionista, do qual nós já falamos, inclusive foi o vídeo anterior, o Eneatipo 2 vai poder buscar a organização, o foco, o fazer, o realizar, e muito disso para si próprio. No ponto 3, o Eneatipo 2 vai poder buscar a sua própria identidade. Ele vai poder exercer uma liderança, se posicionar sem medo. Porque o Eneatipo 2, muitas das vezes, tem medo de magoar o próximo. Então, ele às vezes relega ou renega essas posições de liderança, coisa que um Eneatipo 3 poderá ensiná-lo. O Eneatipo 2, além das suas asas 1 e 3, também tem um movimento de flecha, que é o seu movimento de evolução. E ele vai encontrar essa sua evolução no movimento de flecha em direção ao ponto 4. Justamente ali, ele vai encontrar uma característica do ponto 4, que é do individualismo, no sentido de eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para as minhas necessidades. Também existe uma flecha que nós chamamos de estresse ou de desintegração, que no caso do Eneatipo 2 é em direção ao ponto 8. Isso acontece, esse estresse do Eneatipo 2, quando ele se doa, e nós já falamos que ele tem uma expectativa de receber de volta esse coração que ele entrega, ele quer receber de volta em forma de afetividade. Se isso não acontece, ele vai para a flecha 8, como nós falamos, que é a flecha de estresse dele. E aí, amigo, e aí, minha amiga, sai de baixo. Porque um Eneatipo 2, quando acessa o seu ponto 8 no estresse, na desintegração, ele vira um trator. Ele vem passando por cima de tudo e de todos, furioso, justamente por não ter reconhecido todo o seu esforço, toda a sua doação, todo o amor que ele deu para aquela pessoa e não recebeu de volta. A parte esse movimento de estresse do Eneatipo 2, quando ele consegue elevar o seu nível de consciência, expandir a sua consciência por meio dos seus vizinhos, que nós chamamos de asas, Eneatipo 1 e 3, e também por meio do seu movimento em direção ao ponto 4, quando ele consegue encontrar a resposta para aquela pergunta que lhe incomodava na infância: se eu olhar para as minhas necessidades, então eu não serei amado? Quando ele consegue entender que as pessoas vão continuar amando-o, mesmo que ele olhe para si, mesmo que ele dedique atenção aos seus problemas, às suas vontades, aos seus sonhos, ele vai então entender que ele vai ser querido e amado da mesma forma. E aí ele eleva a sua consciência e acessa o que nós chamamos de divina vontade, de divina liberdade. É a liberdade de continuar se doando, porque ali está a sua característica principal e ele jamais vai perder essa sua característica de ser um ajudante, de se doar. Mas com a divina liberdade, ele vai entender que ele é livre para doar, e a pessoa que recebe também é livre para receber. Ou seja, ele vai doar sem esperar nada em troca. É assim que nós então completamos esse vídeo do Eneatipo 2. Para mim é motivo de muita satisfação entrar na tríade do coração, porque é sempre por meio do nosso coração
que a cura maior e definitiva vai vir. Independente de qual seja o seu eneatipo, independente de qual seja a sua personalidade, o seu desafio nessa vida. Quando nós conseguimos acessar e olhar para o nosso coração de forma íntegra e verdadeira, é que nós promovemos as mudanças mais sólidas e mais edificantes na nossa vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!